Olá, amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin. Pessoal, como sempre aqui eu estou agradecendo a todas as sugestões que vocês têm me enviados a respeito de temas para os vídeos de dicas de cultivo, e uma das perguntas que eu recebi bastante essa semana e sugestões foi a respeito da Cattleya schilleriana. Então, mais uma vez eu decidi falar sobre ela nesse momento, porque nós estamos na época da floração dessa planta ainda, ok? E aí eu tenho exemplos para mostrar para vocês, tá? Antes de falar especificamente da Cattleya schilleriana, eu quero falar um pouquinho sobre uma condição das Cattleyas, tá? Para vocês entenderem depois a continuidade do assunto, ok? Basicamente, nós temos dois tipos de Cattleyas, tá? As unifoliadas e as bifoliadas, certo? Eu sei que parece um pouco confuso, mas eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, eu trouxe essa Cattleya gigas, tá? Que eu ganhei de presente do meu amigo Ailton, que vai inclusive florescer logo logo, para mostrar para vocês quando eu tô querendo dizer, quando eu estou falando de uma Cattleya unifoliada. O que é uma Cattleya unifoliada? Que no seu pseudobulbo ela tem apenas uma folha, certo? Cattleya unifoliada, uma folha só aqui, certo? Quando eu falo sobre Cattleyas bifoliadas, obviamente, o que nós temos? Uma Cattleya que tem duas folhas no seu pseudobulbo, ok? Duas folhas em cada pseudobulbo. Isso que eu tô falando para vocês é importante para a gente definir e decidir algumas coisas em questão de cultivo do que a gente vai ficar conversando daqui para frente. Então aqui eu tenho uma Cattleya bifoliada, duas folhas, e aqui eu tenho uma Cattleya unifoliada, uma folha por bulbo, certo? Ok? Essa daqui é aquela minha Cattleya Ludgese, linda, maravilhosa, que floresceu já esse ano, e essa daqui é uma Cattleya gigas, tá? Então, isso é uma coisa importante que eu precisava falar já de cara para vocês. Mais um exemplo, talvez desse aqui fique mais fácil ainda de você visualizar, de uma Cattleya bifoliada, tá? Essa Cattleya aqui é uma Cattleya tigrina, que muita gente chama de Cattleya Leopold, mas a gente não pode esquecer que Cattleya Leopold é apelido, o nome correto do gênero e da espécie é Cattleya tigrina, tá? Então, o que acontece? Em geral, e o que você sempre escuta por aí é o seguinte: se você tem uma Cattleya bifoliada, ela precisa de muita luz, tá? Isso é uma regra? Sim. Para aproximadamente 90% das Cattleyas bifoliadas, tá? Por que eu tô falando isso? Então, por exemplo, eu sempre falo que você vai colocar o seu sombrite, a sua cobertura, você tá no seu orquidário, e o que você tem que fazer, né? Muita gente pergunta isso, como é que eu arrumo as minhas plantas no meu orquidário? E eu sempre digo que na parte de cima, ali, então vamos dizer que você colocou um sombrite só de 50%. Que até seria bom aqui para nossa região, porque a gente não tem um clima tão quente, nosso clima é mais ameno, mas a gente não pode usar um sombrite só de 50, por exemplo, se você viver lá no Nordeste, né, que é uma outra condição de sol. Mas vamos falar aqui de São Paulo. Você pode até sim cultivar as suas orquídeas com um sombrite de 50%, desde que você pegue na parte de cima do seu orquidário, seja ele com prateleiras, seja com ganchinhos que você vai pendurar, e você coloque na parte de cima do seu orquidário todas as plantas que gostam de mais luz. Isso inclui Cattleyas bifoliadas, Dendrobiums, Catasetums, Encíclias, Brassavolas, deixa eu ver o que mais. As vandas gostam de muita luz, Rincostilis e assim por diante, tá? Epidendriums, tá? Todas essas plantas gostam de muita luz. Então o que acontece? Imagina que hoje, né, que fez um calorzão, e aí começa o dia já quente com uns 18, 20 graus, né, que é diferente quando você tem uma temperatura dessa no inverno, e aí quando vai chegando meio-dia, aquilo já vira 35 graus e aquele sol bate forte 1h da tarde. O que acontece? As Cattleyas bifoliadas, na sua maioria,
Cattleya tigrina, ametistoglossa, gutata, granulosa, chalcidiana, ludigese, intermédia, elas vão adorar estar nessa primeira parte do seu orquidário, ok? E aí, você vai falar assim, não, beleza, então o que eu faço com as Cattleyas unifoliadas? Que seria essa. Se ela ficar lá em cima, pegando esse primeiro sol, ela vai se queimar, porque ela gosta de muita luz, mas não tanto quanto as outras, tá? Então vamos fazer um ajuste, assim, um exemplo rápido. Se aqui fossem duas prateleiras de um orquidário, a planta bifoliada estaria aqui, fazendo sombra para a unifoliada que está na parte de baixo. Com isso, o seu sombrite de 50% que está lá em cima, já faz esse sombreamento aqui virar de 60%. Obviamente que aqui eu estou mostrando só duas plantinhas, mas você imagina num ambiente, várias plantas que gostam de luz aqui em cima, elas vão fazer o que? Sombra, que nem está fazendo aqui para o meu rosto agora, para que esse sol não seja tão intenso para quem está no segundo andar, vamos falar assim, ok? Então quem está aqui na cobertura, quem está aqui no andar de baixo, ele já tem uma sombra a mais para ajudar, certo? Então desse jeito a gente dá uma organizada no orquidário. Mas por que eu estou falando tudo isso se eu falei que o tema do vídeo era o cultivo das Cattleyas schillerianas? Lembra que eu comentei que essa regra de que Cattleyas bifoliadas gostam de muita luz servia para cerca de 80% das plantas dessa categoria? Porque no caso da Cattleya schilleriana, essa regra não se aplica. Olha que interessante. As Cattleyas schillerianas, elas são nativas do norte do Espírito Santo, dizem que ela chega até a Bahia, né? Existem alguns exemplares na Bahia, apesar de que também existem relatos que hoje é muito difícil de você encontrar essa planta na natureza, que ela chegou a ser extinta, quer dizer, nós hoje só temos essas plantas por causa das reproduções que são feitas pelo homem e nos laboratórios, tá? Essa é uma Cattleya schilleriana cerúlea, que eu aproveitei para trazer para mostrar para vocês, né? Porque ela está em plena floração para a gente exemplificar bem. A Cattleya schilleriana, se vocês prestarem atenção, é uma Cattleya bifoliada, tá vendo? Mas, por que eu falei daquela exceção à regra? Essas Cattleyas vegetam a partir do norte do Espírito Santo, mas sempre em regiões assim montanhosas, de cavernas, frias, com uma umidade do ar muito, muito alta. Então o que acontece? Se você pegar uma Cattleya schilleriana, porque você olhou que ela é bifoliada, e colocar em muita luz, no alto, você vai perder a sua planta. Tá? Então, a regra de muita luz não se aplica às Cattleya schillerianas, tá? Você pode reparar, eu tenho um outro exemplar aqui. Essa já é uma Cattleya schilleriana albensis que cruzou com albensis amizade. Já floresceu essa planta esse ano, ela inclusive estava na exposição de Várzea Paulista. Vocês conseguem identificar como as folhas dessa Cattleya são bem escuras? Vocês podem prestar atenção, por exemplo, nas folhas de uma Phalaenopsis que vegeta bem. Ela é escura porque ela gosta de menos luz, certo? Diferente de uma Cattleya que, estando no sol, olha a diferença dos dois verdes. Vocês estão entendendo? Quando a gente fala da coloração da planta. Essa é a cor ideal da Cattleya schilleriana. Então, se a sua Cattleya schilleriana tiver com essa coloração, você já sabe que ela está na luz ideal. Ai, Vanessa, como é que você sabe disso? Se não tivesse na luz ideal, ela não teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 frentes, inclusive florescendo, tá? Então, qual que é o grande segredo do cultivo de Cattleyas schillerianas? É nós sabermos qual que é a luz que agrada a essa planta, tá? Então, qual que é o cultivo ideal? Geralmente elas gostam de vegetar mais presas em tocos, é uma característica da schilleriana, ela sempre vai gostar mais. Mas não por isso você não pode cultivá-las em vasos, então eu trouxe todos esses exemplos. Essa daqui, por exemplo, está num vaso cerâmico com substrato de pinos bem drenado, que eu vou chegar nesse assunto. Esta daqui tá num cachepô de madeira vazada, florida, bonitinha, com um substrato de pinos bem drenado.
Já esta outra schilleriana aqui, que está passando a floração, já acabou, né? A planta está murchando. Ela está num vaso cerâmico, mas no sistema acoplado, que é, ela cresceu num toquinho, depois ela foi acoplada aqui. Por quê? As Cattleyas schillerianas, elas além de gostarem de menos luz, de menos luminosidade, elas também gostam de mais umidade relativa do ar. Lembra que eu falei que elas vegetam em florestas, em serras escuras, na base de cavernas e de montanhas? Então ela precisa de muita umidade, tá? Para que ela tenha muita umidade, umidade não é rega, né? Vocês lembram assim, umidade e água são duas coisas diferentes. A schilleriana tem a mesma característica quanto a apodrecimento e perda de raízes quanto a qualquer outra Cattleya. Se ela ficar com as raízes dela molhada há muito tempo, elas vão apodrecer e você vai perder a planta. Por isso que algumas pessoas consideram tão difícil o cultivo de schilleriana, porque você tem que combinar para esse cultivo característica de plantas que vegetam das duas formas. Você tem que dar para ela um substrato sim bem drenado, tá? Para que ela receba a rega e seque rapidamente, nada de ficar molhada, nada de ficar colocando schilleriana no esfagno, porque a pessoa fala assim, essa planta gosta de mais umidade, aí a pessoa vai e tuxa, planta tudinho com esfagno, não é esse o raciocínio, tá? Então você tem que dar para ela mais umidade, porque ela gosta disso, senão ela não vegeta bem, e pouca luz, certo? Como é que você faz isso no seu orquidário? Aqui no meu orquidário, elas ficam em locais quase que sombreados, entendeu? Que elas, vamos dizer assim, ó, que é como se eu estivesse dentro de um cômodo que eu enxergasse a luz do lado de fora. Que essa luz não pega em mim, o sol não pega em mim, entendeu? Então, se a gente estivesse fazendo aquele exemplo, né, que eu mostrei antes, que no primeiro andar ia estar essa Cattleya aqui, que é a bifolhada, lá em cima, no segundo andar estaria essa Cattleya gigas, que é a unifoliada, essa plantinha aqui tinha que estar lá no terceiro andar, lá embaixo. Por quê? Ela tem que pegar um pouco de luz, mas é importante que ela esteja perto do chão do seu orquidário, porque provavelmente lá vai ser o local mais úmido. Isso mesmo que o seu orquidário tenha chão de terra, de pedra, ou mesmo que nem aqui em casa, que é um piso cerâmico. A gente faz o que quando a gente não tem um ambiente ideal para as plantas? A gente molha mais vezes durante o dia, principalmente o chão, para que a água evapore e você tenha essa umidade atmosférica que é o que ela gosta, tá? Então, resumindo, você pode colocar ela só num toquinho? Pode, mas aí você tem que prestar atenção na rega, porque ela não gostar de ficar molhada não significa que ela pode ficar sem receber uma rega. Então você tem que, por exemplo, agora que tá calor, pode molhar se ela tiver no toquinho todos os dias, sem problema nenhum, ok? Se ela tiver num cachepô como esse, que também é bem drenado, que a água escorre com facilidade, mas que você tem mais substrato aqui dentro, você pode molhar um dia sim, um dia não, porque ele já não seca tão rápido como o toquinho, tá? Se ela tiver num vaso cerâmico como esse, com o mesmo substrato, é a mesma rega. Você vai regar um dia sim, dia não, porque o vaso cerâmico, vocês lembram que ele ajuda a sugar a umidade do substrato. Também faz bem, por isso que eu uso tanto esses dois sistemas no meu plantio. Tanto o cachepô vazado, quanto o vaso cerâmico, porque eles ajudam a gente não deixar a planta melar. E se ela estiver num toquinho sozinha, você vai molhar sim todos os dias, porque senão ela vai secar. As Cattleyas schillerianas, os bulbos delas não são tão grossos assim, então elas não têm tanta reserva de água, certo? Diferente. Então essa seria a regra básica. Resumindo, para você poder ir agora para o seu orquidário, amanhã, no fim de semana, observar como é que está a sua Cattleya schilleriana, por que ela não floresce, o que está acontecendo. Ela é bifoliada, mas não gosta de muita luz. Se você pudesse dividir em andares o seu orquidário, a sua schilleriana teria que estar no terceiro. Então, primeiro andar quem gosta de mais luz, no segundo mais ou menos, e no terceiro quem gosta de menos luz. Junto com ceológenes, junto com, talvez ali você pode colocar algumas lélias, deixa eu ver, madesvalhas, dráculas, quer dizer, essa galera que vai ter uma linha cheia de plantas, a segunda linha cheia de plantas, e aí ali embaixo ela vai ter uma luz fraca para que ela vegete, nada de sol pegando, torrando, nada disso, entendeu? Então você vai observar qual o plantio que você está usando. Por quê? Se você tiver com a sua schilleriana num vaso plástico, como esse aqui,
cheio de esfagno, que vocês veem, ó, essa Cattleya, ela tá num vaso plástico transparente ótimo, porque você consegue enxergar mais o que tá aqui dentro, mas ela só tem pinos, casca de pinos e mix, tá vendo? Não tem mais nada aqui dentro, você consegue observar direitinho se ela tá molhada ou não. Então, quer cultivar no vaso plástico? Não tem problema, desde que você consiga ter esse controle, certo? Então vamos lá ao resumo. Cattleya schilleriana, ela é bifoliada, mas ela não gosta de muita luz. Ela vegeta muito bem em tocos, porque ela adora. Ela vegeta bem em cachepôs de madeira vazado e também em vasos cerâmicos. E o ideal na nossa região, porque nós não estamos no habitat dela, é que a gente coloque nesse substrato que seja um mix de pinos com carvão, com pedra brita, com substrato que seja bem drenado, para que você possa molhar mais vezes, mas que ela esteja mais perto do chão, ela esteja mais próxima da umidade, porque ela precisa de umidade do ar. Se você encher sua schilleriana de esfagno, se você ficar deixando ela muito molhada, ela pode até não morrer queimada por causa do excesso de sol, mas ela vai morrer melada, porque você vai perder as raízes dessas plantas, entendeu? Então, parece um pouquinho complicado, mas fica na cabeça com a regrinha do andar que vai te ajudar mais. Então, se você conseguir decorar qual planta vai no primeiro andar, qual planta vai no segundo e qual planta vai no terceiro, você com certeza vai ter sucesso no cultivo da Cattleya schilleriana. Como essa minha Cattleya schilleriana cerúlea, linda, maravilhosa, como essa outra Cattleya linda, que vocês podem perceber pelo vegetal que ela está muito, muito bem, entendeu? Então, fica aqui essa dica da diferença de cultivo entre as espécies de Cattleya, né? Então, nós temos o gênero Cattleya e suas espécies, tá? Onde elas gostam de vegetar, como que você pode colocar, em que lugar do seu orquidário você coloca, tá? Eu acho que para finalizar esse assunto, a gente podia só citar a questão da adubação. Todo mundo sabe que a única adubação que eu uso aqui em casa é o Himitsu. Vai muito bem também para essas plantas? Vai muito bem. Mas não importa, você gosta de Himitsu, você gosta de osmocote, você gosta de adubação líquida, né? Não tem problema, desde que você siga a regularidade. Porque apesar da gente ter um substrato que a gente costuma usar de casca de pinos e carvão, isso aqui não tem nutrientes suficiente para que ela vegete. Então é importantíssimo, ainda mais para uma planta tão frágil como essa, linda, mais frágil, que não falte adubação no cultivo da Cattleya schilleriana, ok? Então eu vou encerrando por aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, você pergunta, mas que eu vou responder para você, e fica aqui essa imagem bonita das Cattleya schilleriana, das cores das folhas, para que você consiga identificar se a sua Cattleya está no local ideal, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchauzinho!